bem-vindo ao 10º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Meu nome é Graciele Souza, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tenho mestrado na área de educação, sou especialista na área de psicopedagogia clínica institucional e neuropsicopedagogia clínica. Estaremos compartilhando o projeto de educação visual no Centro de Atendimento para Deficientes Visuais, com foco na estimulação das funções visuais, que aconteceu exatamente aqui no CEDV, que é um Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais em Brasília DF. Os colaboradores é a direção da escola, os coordenadores, em especial Alessandra Missiage, a professora screener Graciele Ferreira de Souza, representando todos os professores screeners do CEDV. O CEDV hoje é a única instituição educacional do Distrito Federal e entorno especializada no atendimento ao estudante cego, surdo-cego e com baixa visão. Esses estudantes são oriundos de diversas classes sociais, mais da metade deles não tem atendimento clínico, sendo restrito a eles. E no trabalho com a pessoa com deficiência visual, há necessidade de um conhecimento prévio de cada caso para elaboração de um plano educacional adequado às características e necessidades desses estudantes, tendo em vista que alguns, fora a deficiência visual, apresentam algumas comorbidades também. No CEDV, temos várias disciplinas, sendo uma delas a disciplina de educação visual, que é uma das áreas de atendimentos especializado pedagógico, realizado com crianças e adultos com baixa visão, desenvolvendo e melhorando sua eficiência visual. O que é baixa visão? Baixa visão é uma alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores patológicos isolados ou associados, tais como baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais e ou de sensibilidade aos contrastes que interferem ou que limitam o desempenho visual do indivíduo. O atendimento de educação visual objetivam o desenvolvimento da eficiência visual para crianças que nasceram com baixa visão ou adquiriram na primeira infância e adultos que não possuem essa eficiência visual, conceitos ou até mesmo consciência visual. Então, a disciplina na área de educação visual, ela visa trabalhar tanto a eficiência, a habilidade e as funções visuais básicas, visoperceptuais e visomotoras do estudante, com foco a melhorar e dar mais qualidade para esse estudante. E no CEDV, nós começamos a trabalhar, a realizar estimulação visual com lâminas espectrais de overlay. Então, foi um sucesso esse trabalho, com resultados muito legais que estaremos apresentando agora. Iniciamos esse projeto em 2017, em especial na educação precoce. O público-alvo eram crianças com baixa visão, entre idades de 3 e 4 anos, né? Então o CEDV ele passa a ter uma referência também nesse sentido, sendo o primeiro centro do Distrito Federal a trabalhar com o público, com crianças tão pequenas com as lâminas espectrais. Avaliamos todas elas com o método IRNI, claro que adaptando para algumas crianças também, conforme a realidade de cada uma, com diversos diagnósticos como toxoplasmose congênita, estrabismo, paralisia cerebral, aniridia, nistagmo, hipoplasia foveal, dentre outros. Resultados. Crianças com diagnóstico de toxoplasmose, a maioria delas tiveram essa similaridade com o overlay green. Crianças com diagnóstico de hipoplasia foveal, aniridia e nistagmo tiveram similaridade com o overlay blue e turquoise. E crianças com paralisia cerebral tiveram aqui a overlay turquoise como similaridade também, onde destacamos também vários benefícios, tanto para a linguagem como para o desenvolvimento motor. No início, observação de imagens em folha branca com proximidade do campo visual de 5 centímetros. Então, a criança aproximava bem a imagem aqui ao seu campo visual. Fazer acomodação corporal e visual para melhor alcance e reconhecimento visual de imagens de diferentes tamanhos. Descrição e percepção de detalhes. Após 2 meses de uso das overlays, observamos que, inicialmente, proximidade do campo visual de até 10 centímetros. Após 2 meses, tivemos resultados com alcance visual de até 60 centímetros, ou seja,
bem mais distante do seu campo visual para figuras pequenas, médias e também grandes. Após o tempo de uso dos overlay, tivemos ótimos desempenhos para outras atividades sensoriais também. Então, não era apenas para análise de imagens, mas para o seu desenvolvimento ali global. Realização. Os trabalhos foram realizados com auxílio do plano inclinado, ou seja, colocamos aqui a imagem juntamente com a lâmina de overlay, logo após com cenas, utilizando aqui imagens, cenas de livros, juntamente com a sobreposição da overlay, que foi indicada, a melhor overlay indicada pela criança. Resultados. Melhor desenvolvimento motor, atenção, percepção visual, desenvolvimento também da linguagem, autonomia e até segurança. Então, temos aqui uma criança com fotofobia severa e nistagmo, e ela faz uso aqui dessa overlay purple. Então, o que a gente pode observar? O nível de atenção, de interesse, indicando aqui com a folha embaixo, ela tem que fazer toda uma acomodação corporal. Quando utilizamos o overlay, não. Melhora significativamente a sua posturação também. Então, foram várias crianças que participaram do projeto, como foi colocado, fora imagens, contribuiu com outras atividades a serem desenvolvidas no centro. Essa criança ela tem hipoplasia foveal, dentre outros diagnósticos, ela tem 3 anos, assim como a outra. O que observamos? Melhores respostas visuais e cognitivas após o uso de overlays para as demais atividades. Em 2018, público-alvo também da educação precoce, dando continuidade, com crianças entre 2 e 4 anos, utilizamos a avaliação com as suas adaptações também, com diversos diagnósticos, em especial com a utilização entre esses diagnósticos da overlay turquoise, purple, pink e grey. Alguns resultados desse período. Crianças com paralisia cerebral tiveram destaque no desenvolvimento motor, manipulação de objetos com ambas as mãos para realizar as atividades propostas, melhor postura e acomodação corporal. Também observamos interesse e atenção para realizar as atividades, desenvolvimento da linguagem, funções cognitivas e funções executivas, motivação e satisfação e melhores resultados nos atendimentos e em casa também com a família. Então foram resultados fantásticos. Uma das crianças está aqui nesse momento com 3 anos de idade também. Aqui, aliás, com 2 e agora aqui com 3. Ela apresentava muitos prejuízos motores, rejeitando contato físico e sensorial. Após o início dos estímulos visuais com a overlay turquoise, a linguagem melhorou, ficando mais clara e precisa, fora outros ganhos motores também. 2019. Público-alvo. Estendemos agora também para os adultos. Então, de crianças a adultos, na modalidade de educação visual. Então, estávamos na precoce e agora ampliando o projeto. A avaliação de todos, né, foram adaptados conforme a nossa realidade com o método IRLI. Diagnósticos, fora diversos diagnósticos, também com comorbidades como TEA, paralisia cerebral, idade entre 4 e 65 anos. Vamos ver os resultados? Então, aqui nós temos uma criança com 9 anos, com diagnóstico de atrofia do nervo óptico no olho esquerdo, perda total, e no olho direito, acomodação periférica nasal. Observação. O que observamos? Aqui colocamos a cor que não foi escolhida por ele. Ajuda? Sim, mas olha ainda o esforço visual. Com a cor escolhida por ele, olha o distanciamento. Olha a satisfação dele em estar conseguindo perceber com a distância e não mais apenas com 5 centímetros de distância. Aqui foi bem no início. O que observamos? Na folha branca, olha a diferença entre a folha branca e com a sobreposição da overlay turquoise. Olha como ele fazia a acomodação, olha o distanciamento, analisando qual é o correto. Então, aqui observamos vários ganhos com o tempo de uso da overlay. E após 2 meses, as respostas visuais são mais rápidas, com melhoria significativa quanto às habilidades e eficiência visual. Então, aqui temos figuras bem pequenas, onde ele já conseguia ter alcance e reconhecimento visual, e a posturação, o interesse dele, motivação para realizar as atividades, foi crescendo cada vez mais, contribuindo com o desenvolvimento do seu processo de aprendizagem escolar. Então, observem bem como ele faz a acomodação aqui e olha a distância para ele conseguir
chegar à resposta esperada. Como eu falei, fora atividades relacionadas a folhas, também outros tipos de atividades sensoriais. Aqui nós temos uma caixa de luz, onde colocamos alguns dinossauros, e observem que uma parte só da caixa de luz tampada era onde ele mantinha mais atenção. Mantinha atenção sobre toda a caixa, com a sobreposição da overlay, ou mesmo que fosse a maior parte tampada da caixa, era onde ele mantinha o seu foco. Fora atividades com o uso da overlay, outras atividades sensoriais também ele passou a desenvolver maior interesse e atenção, fora motivação para fazer também. Aqui nós temos uma criança com paralisia cerebral, que era aquela lá da precoce, hoje aqui já estava com 4 anos de idade. Observem que ele está sem a cadeira de roda, mas olha a mão, olha o interesse, buscando manusear aqui a overlay, mantendo atenção sobre o que está fazendo, tentando segurar a folha e mantendo todo o seu foco aqui. Com o passar do tempo, esse nível de atenção foi melhorando, sua posturação, motivação, olha o nível de interesse, utilização aqui também do plano inclinado. Aqui, com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo cada vez mais suas habilidades, interesse e posturação. E até chegar aqui na parte de manusear outros materiais também e demonstrar toda a sua alegria. Temos aqui uma criança de 6 anos, com diagnóstico de retinopatia da prematuridade, com outra lâmina de overlay diferente da criança apresentada anteriormente. Aqui voltamos para a Purple. Olha o nível dela aqui de atenção. Observando as figuras que estão aqui sobre o plano inclinado. Aqui as figuras vão diminuindo e, mesmo diminuindo, ela consegue manter toda a sua atenção, foco e satisfação por estar conseguindo realizar as atividades. Com o passar do tempo, após 2 meses, olha essa postura dela, que antes ia fazer toda uma acomodação corporal, agora não. Agora ela vai direto com o dedinho na resposta e feliz por estar entendendo o seu processo de aprendizagem e vendo que consegue realmente identificar. Criança com amaurose congênita de Leber, 6 anos também, inicialmente não tinha nenhuma resposta visual, pouquíssima resposta visual, na verdade, e após o uso da overlay, o nível de interesse, de atenção, concentração e também percepção de detalhes foi aumentando. Então, com o passar do tempo, figuras bem pequenas, aqui é um programa do PEI, que é um de modificabilidade cognitiva, conseguimos fazer junto com ele, utilizando as lâminas de overlay. Então, com o passar do tempo, ele foi também conseguindo realizar atividades em folha, o seu campo visual foi melhorando cada vez mais, sua percepção tendo maior clareza e precisão do que estava vendo e fazendo. Aqui nós temos uma criança com microoftalmia e edema crônico difuso de córnea, onde a overlay dele também foi a Purple. Aqui é um aparelho chamado Civian, que é uma lupa gigante, com aumento de até 76 vezes mais. Observe que aqui é a figura da arara embaixo, que ampliou bem grande para que ele conseguisse ter maior informação e precisão do que é uma arara, do que é um peixe, do que é um leão. E olha o tempo de atenção dele, melhorou significativamente também. Então, com o passar do tempo, após 2 meses de uso, olha a diferença na folha branca, olha a diferença com a lâmina de overlay. Então, as respostas são bem mais rápidas. Resultados com crianças e adultos. Temos aqui uma criança de 4 anos com hipoplasia do nervo óptico e nistagmo. Observe a diferença na folha branca e aqui com a sobreposição da overlay, nesse caso a turquoisa, e maior interesse aqui para realizar atividades em folha. Aqui nós temos uma criança com 12 anos, overlay blue-gray, ele tem catarata e nistagmo congênito. Nesse caso aqui, percepção de mínimos detalhes após a sobreposição da overlay blue-gray. Aqui nós já temos um adulto de 41 anos, observem a acomodação corporal que ele faz, a aproximação, e após a lâmina de overlay, com o tempo de uso, percepção de mínimos detalhes aqui, conseguindo responder. E aqui a diferença com a overlay, sem a overlay, onde ele mantém toda a preferência para realizar a atividade com a sobreposição da lâmina. Temos aqui uma senhora de 65 anos, onde ela tem todo um esforço visual aqui em folha branca,
e mostrando todo um bom resultado após a sobreposição da overlay purple. Nesse caso, ela tem degeneração macular e sensibilidade à claridade. Aqui ela está distante, conseguindo responder e muito feliz com seus resultados. Esse adulto aqui tem 41 anos, é um caso de toxoplasmose, onde sem a lâmina, olha o esforço visual que ele faz, após a lâmina, após o tempo de uso com a lâmina, ele se distancia, tendo melhor alcance e reconhecimento visual aqui da imagem, conseguindo dar respostas mais precisas e rápidas. Segundo semestre de 2019, tivemos casos também aqui para relatar, fora o diagnóstico visual com a comorbidade do TEA, onde tivemos regulação de aspectos comportamentais, assim como de atenção, foco, motivação, resultados incríveis de aspectos comportamentais, interesse, satisfação para realizar a atividade e também contribuiu até com alguns aspectos relacionados à sua linguagem também. Olha a alegria dela em estar podendo participar da atividade e entender o que ela estava vendo. Então, ela passou a ter mais interesse pelas aulas e conseguir resolver alguns problemas propostos, algumas atividades que antes ela não conseguia. Aqui nós temos, após o tempo, maior rapidez e interesse e motivação por crianças e adultos. Temos maior interesse, motivação e satisfação para realizar toda e qualquer atividade proposta. Temos ganhos significativos tanto na linguagem, memória e atenção, como na parte motora, onde as crianças e adultos adoram manusear livros, descrever as figuras e manter mais atenção em tudo que estão fazendo. Temos adultos motivados com melhores resultados quanto ao desenvolvimento das funções e habilidades visuais, atividades com e sem lâmina, onde eles conseguem ter melhores resultados em ambas as áreas aqui. E agora em 2022, tivemos aqui outros resultados com diferentes estudantes também. Em 2020 e 2021, não demos sequência devido à pandemia. E é isso, agradecemos a oportunidade de estar compartilhando com vocês o nosso projeto e até a próxima. Um abraço a todos.